Olá, héteros, como vocês estão? Vim ensinar vocês a fazer um perfil mesclado, né? De Halloween, óbvio. Esse perfil aí demorou 1h18. Tempo demais, na minha opinião, mas enfim, vamos pro tutorial. Eu tô narrando por cima porque a idiota não gravou o vídeo e nem conseguiu ajustar o aplicativo de gravação pra gravar. É gênia mesmo, é isso? Tá, vou esperar terminar ali, né? Começando, eu adicionei a imagem principal, que foi uma fanart, eu não sei de quem é, mas todos os créditos e direitos reservados à pessoa que fez a arte. Eu comecei duplicando a imagem várias vezes para ajustar ela e não ficar com o espaço em branco. Então eu fui duplicando ela e arrumando ela atrás do próprio espaço que tinha ali disponível. Como você, tipo, eu não sei se tem essa opção no Ibis, tipo, de fazer igual tem no Photoshop, mas eu não encontrei. Então eu faço desse jeito. Se você souber um jeito mais fácil, pode fazer do seu jeito, não tem nenhum problema. Eu tô mostrando ali que eu vou usar sempre a camada de baixo pra arrumar, tá? Fiz na direita, na esquerda e em cima. Não fiz embaixo porque não tinha necessidade. Eu posicionei pra não precisar fazer na parte de baixo. Depois eu dupliquei a camada e adicionei nos filtros dois efeitos de desfoque. Esse primeiro aí que eu não sei falar. E esse daí, desfoque de lente, que vai mostrar agora. Eu deixei aí as configurações desse jeito, porque eu não queria que, tipo, brilhasse muito e também não ficasse tão borrado assim. Depois eu usei uma borracha macia, usei o pincel aerógrafo para apagar as partes que eu queria que aparecessem. No final eu acabei apagando todo o desenho, deixando só as laterais onde eu via que eu não queria que aparecesse. No caso, tipo, eu deixei todo o desenho limpo dos efeitos, tá? Eu acho que só pegou um pouco nos fantasmas, mas fora eles não pegou em mais nada aí. Eu dei o exemplo de que eu não queria que aparecessem as impurezas ali, que eu acabei de apagar pra vocês verem aí, que tipo, tá cheia de impureza, né? Então eu voltei para o que eu tinha feito antes de fazer, né? Depois eu parti para as abóboras. Essas abóboras, elas eram bem mais vibrantes, então eu mexi na saturação delas. Mexi na saturação, no tom e na saturação delas. Eu queria deixá-las no tom da abóbora do desenho, né, da fanart. Como elas eram muito vivas, eu acabei mexendo. Inclusive, ó, se vocês perceberem, a partir do momento que eu adicionei o efeito, elas ficaram mais cinzas. Eu adicionei elas 2 vezes, porque eu queria que preenchesse os dois lados, né? Porque, né, ninguém merece ficar só colado, né? O outro ficar vazio, né? Não dá não, hein? Não dá, não. De fato, não dá certo. Depois eu adicionei algumas caveiras, porque eu queria que ficasse uma pegada mais, tipo... Eu não queria que ficasse vazio, né? Não queria. Eu queria que ficasse bem preenchido, bem bacana, sabe? Então eu adicionei algumas caveiras. Os olhos das caveiras, eles não têm... Eles são com fundo, eles são, tipo, iguais os da parte de baixo. E esses que estão sem o fundo, eu mesma que arranquei, tá? Queria que desse um ar, tipo, fantasma passando por ali, tá? Depois eu adicionei uns fantasmas maiores, assim, eu diria. Uns mais vibrantes, assim. Eu coloquei eles porque eu queria que... Pra mim ainda tava vazio, então eu resolvi colocar. Depois eu vim com outros fantasmas. Uns fantasmas mais fofos, assim, mais fofinhos. Na minha opinião, eles são bem fofinhos. Então eu coloquei eles. E depois disso eu já coloquei
eu dupliquei eles e coloquei o mesmo efeito de borrão que eu coloquei na fanart, pra deixar um ar não, né? Pra deixar o desenho em si brilhante, assim, no fundo, né? Os overlays dos fantasminhas. Depois eu já parti pro título. Eu fiz o perfil pra um amigo, né? Então eu já coloquei o nome dele ali, né? Eu coloquei a cor base dos olhos das abóboras, né? Resolvi pegar das abóboras ali. Depois eu adicionei um fundo para colocar o título para ele não ficar camuflado nem se mesclar com o perfil, porque sem isso ele não chamaria nenhuma atenção e ficaria totalmente estranho. Depois eu coloquei minha assinatura ali no meio sim, no meio mesmo, porque foi o único lugar que eu achei que ficaria legal e chamaria a atenção, né? Tipo, mas mano, o que é isso? A pessoa fica pensando, sabe? Mas depois eu coloquei os efeitos pra eu ver como é que tava ficando. Eu adicionei uma textura não, né? Uma overlay de estrelas. Depois eu coloquei uma textura mesmo. Textura de um céu pintado, eu acho, em aquarela, não sei, não no papel, mas no digital. Depois eu adicionei uns riscos, na verdade era um overlay, com os riscos e umas bolinhas. Eu iria fazer à mão mesmo, mas eu fiquei com muita preguiça, né? Que tipo, só pegar, fazer uns riscos aí e adicionar a opção sobrepor ou opção tela e aí você diminui a opacidade. Tanto faz, não faz nenhuma diferença. Mas quando eu faço, eu deixo em sobrepor, porque na minha opinião fica melhor, tá? Depois eu adicionei uma. Eu tô dando um exemplo agora, né? De como ficaria, né? Eu fiz bem aleatório só pra ver como ficaria mesmo, né? Mas ficaria desse jeitinho aí, tá? Depois eu adicionei uma textura de brilhos, de pontos, de estrelas, sei lá. Uns pontos. Eu sempre coloco em todas as minhas edições, todas elas. E as que não tem é porque eu esqueci, porque eu coloco em todas elas. Depois eu coloquei o brilho das abóboras. Acho que foi isso, né? Foi. Eu adicionei uma camada em branco. Embaixo de todos os overlays que eu coloquei. Embaixo, creio. Não, foi em cima deles, foi. Foi em cima deles. Eu peguei uma cor amarelada, alaranjada, e coloquei na opção adicionar. Lembrando que precisa ser uma camada em branco, tá? Ela dá um brilho a mais na edição. E na minha cabeça eu já tinha preparado, eu já sabia como ia ficar a edição. Assim que eu vi a fanart, eu já sabia o que eu ia fazer. E na minha cabeça ia ser a abóbora, tipo, acendendo, sabe? Eu faria um gif. Eu fiz isso nos dois olhos e eu fiz duas vezes. Eu fiz a base, com o brilho base, e depois eu fiz aumentando e arrancando toda a parte de luz. Luz não, o espaço negro que tinha nos olhos. Aí eu coloquei a cor base, aí nessa parte. E aí depois eu coloquei, aumentei o tamanho da iluminação e coloquei iluminação nos olhos também. E por último, eu coloquei um overlay de abelha não, meu Deus, de aranha com teias. Esse overlay ele era cinza, então eu mesma pintei de preto. E eu queria que desse uma sensação de profundidade nessas partes que estão em preto, aí no cantinho da própria fanart, para me dar uma mesclada, né? Então eu queria que desse essa mesclada e, tipo, coloquei resolvi deixar os fantasmas em cima das teias para dar o ar de profundidade. Meio que, tipo, tivesse saindo desse escuro e, tipo, alguns fantasmas atrás das teias e os que eu coloquei estão em cima, assim,
na primeira pessoa, sabe? Se eu não sei o que era, então que a gente não sabe o que é, a gente apaga, né? Eu usei esse molde da Sanji. As pessoas falam que esse molde tá errado e que o rosa que tá certo, mas eu consigo cortar esse molde, fica certinho no perfil. Então eu uso esse, ponto, acabou. Entendeu? É isso. Agora a gente vai colocar os efeitos pelo Photoshop Express. Eu só vou usar esse nessa edição, somente esse aplicativo. A gente vai começar com esse, foi o perfil sem o efeito. Eu só veio 2 vezes, né? Sem o efeito e com o efeito de brilho, porque já tinha na minha cabeça o que eu ia fazer já, entendeu? Eu comecei colocando o Charmoso 3, bem baixinho assim, tipo uns 5, 10. Apesar de não aparecer ali, mas assim, na minha cabeça é essa numeração. Mas eu coloquei bem baixinho mesmo, porque, tipo, eu já ia mexer com a saturação e a vibração. Então, se eu mexesse mais, ia ficar estranho, tá? Mas, né, não sei. Tudo depende de gosto, filtro é uma coisa pessoal. Porém, eu coloquei a vibração em 40 e a saturação em 10. Sim, eu coloquei a vibração em 40. Sim, eu fui no talo, assim, no talo mesmo. Aí eu dei uma confundida porque eu não lembrava qual eu tinha colocado, mas depois eu já lembrei. Eu fiz a mesma coisa com o que tá com a iluminação. Fiz a mesmíssima coisa. Coloquei a vibração em 40 e depois coloquei a saturação em 10. Vamos esperar salvar aí, né? Pronto, salvou. Agora a gente vai fazer o GIF. Eu vou pelo aplicativo GIF Maker? Não, GIF Master. Ou SnapGIF, tanto faz. Vamos esperar carregar, porque, né, nem tudo são flores e demora, assim, apenas. Bom, aí vocês podem acompanhar aí, tipo, o que eu vou clicando, mas eu vou adicionar os dois, né? Primeiro sem o efeito e depois com o efeito. Eu já tava pensando em quanto mais ou menos eu ia colocar, porque se colocar muito curto, vai ficar uma coisa muito estranha. E se colocar muito longo, vai dar problema, porque o Amino é cheio do problema. Então eu coloquei em 600 e já salvei já, porque se eu colocasse mais ia dar problema, e se eu colocasse menos ia ficar estranho, né? Aí então eu vou ali em cima em girar e salvo em alta qualidade. É importante salvar em alta qualidade. Na minha opinião, esse aplicativo ele deixa mais alta a qualidade do que o SGIF, que é o site, mas isso varia de uso, né? Uso para uso. Lembrando que esse aplicativo não tem no Play Store, se você quiser baixar ele, você precisa baixar pelo Aptoide, tá? Agora eu vou ensinar pelo site, tá? Eu queria deixar claro que pelo site você tem que ir experimentando, porque não tem uma coisa base, sabe? O GIF, ele é sempre uma coisa a gosto, né? É uma coisa, tipo, uma coisa preferencial. Então, a gente vai começar em GIF Maker. Escolher arquivo. Nessa parte, me deu uma bugada, porque eu achei que eu tinha adicionado o arquivo e eu não coloquei. Aí, eu tava esperando carregar, mas eu vi depois que não tinha colocado. E a mesma coisa, eu vou colocar primeiro o sem efeito e depois com o efeito. Mas você pode colocar na ordem que você quiser. E aí eu fiquei esperando carregar. Aí eu fiquei, tipo, na minha cabeça, pô, internet de padaria. Aí depois eu vi que eu não tinha colocado. Mas seguimos a vida, né? Como é que a pessoa quer que carregue uma coisa que ela nem colocou pra carregar, né? Mas, enfim. Aí eu adicionei de verdade, né? Aí carregou rapidinho. Isso é bem variável, é a opção do tempo. Eu sempre começo com 100, porque, tipo, pra mim 100 é a base, quando eu coloco pelo site. Isso, aí, tipo, depois é uma questão de você ficar observando pra ver se tá bom, se não tá, se tá ficando legal, se você quer mais rápido, se você quer mais devagar. Eu queria mais rápido, então eu coloquei 90, né? Eu ajeitei os dois pra 90. Mas se você quiser que um demore mais, aí você coloca um maior que o outro, entendeu?
Eu acho legal isso. E também esse aqui, pelo site é muito difícil ter problema na mira. Então você tem a opção de colocar o tamanho que você quiser. Não o que você quiser, porque uma hora vai dar problema, mas dá pra você colocar maior pelo aplicativo. Depois é só clicar ali, segurar o dedo e salvar. Se você não sabe como faz. Agora eu vou ensinar a cortar. Eu corto pelo PS Touch, porque pra mim é mais fácil. E cara, para cortar esse perfil, antes de fazer esse tutorial, mano, foi difícil demais. De verdade, foi muito complicado, porque tava dando erro, eu tinha feito uma coisa errada, aí eu não tava. Aí, tipo, na hora quando eu tava conseguindo, eu mexia em alguma coisa e, tipo, a proporção virava tudo, tipo, do avesso, sabe? Nesse momento eu estou procurando molde. Mas assim, vai ser rápido de encontrar. E cara, nossa, esse molde me quebra às vezes, viu? Me quebra de verdade. Eu uso as próprias medidas que ela coloca ali, só que eu tenho que ajeitar depois porque não fica bem em cima. Depois eu tô pensando em fazer um molde e disponibilizar pra vocês. Com as medidas já certas, já tudo legalzinho, fazer um molde bonitinho, bem cuticute, bem azeitinho, sabe? Aí também eu preciso colocar as duas edições. Eu subo o molde pra cima, porque eu vou me basear nele, né? Eu vou no Ezinho, vou em cortar. Ó, eu vou deixar essa opção aí aberta, tá? Tem que ficar aberto, porque senão vai dar errado, entendeu? Eu vou colocar as medidas que estão ali na lateral do perfil, tá? Eu vou colocar elas. E nessa parte eu fiquei com muita raiva, porque tinha dado certo, né? Até aí deu certo. Aí eu fui aproximar e aí eu caguei, olha. Aí eu caguei, entendeu? Aí eu refiz tudo de novo, na maior paciência, berrando no interior, mas deu certo, né? Mas tem que ajeitar, não tem jeito, vai ficar longe do círculo, tem que ajeitar, tá? Mas eu gosto desse molde, porque as cores dele me deixam. Sei lá, eu gosto das cores do molde. Eu não gosto das cores do rosa, eu prefiro desse. Então eu uso esse, né? Aí tá aí. O que eu fiz? Eu dupliquei o corte, eu dupliquei ele, né? Eu salvei esse. E aí eu dupliquei. E aí eu deixei uma parte com efeito e a outra sem o efeito, tá? E é isso. Aí você vai e faz o teu GIF. Sim, tem que fazer duas vezes o GIF, um pro perfil e outra pro ícone. E basicamente isso. A gente se vê no próximo sábado. Beijos da Gay aqui.